Portalpracatu.com, o Ali Santarém chegando até você com um boletim entrevista, viu? Nós estamos hoje na casa do vereador Denis Brasileiro, não demos folga para ele não, sabe? Por quê? Porque nós recebemos aí, né, um projeto de lei, o projeto de lei 115, a PL 115, que chegou na casa em regime de urgência e nós fomos entender um pouquinho dessa PL, né? E confesso para vocês que ficamos assustados, né, com essa PL, porque estamos na beira do cumprimento de um acordo que o prefeito tem com o Ministério Público, mas chega uma PL para abrir a possibilidade de mais contratações temporárias, porém por tempo determinado, que pode ser de 12 meses até 48 meses, não é isso não, vereador? Alô, né, Santarém, alô todos que acompanham a gente no portal Pracatu.com. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, pela entrevista. E a primeira pergunta que eu te faço é exatamente essa, né, Santarém? Que eu te fiz isso, você me fez, a gente questionou, e eu faço essa pergunta para todo mundo: por que uma lei que fala sobre contratação temporária chega nessa altura do campeonato, no final de 2023, próximo ao vencimento do prazo do acordo, chega na Câmara em regime de urgência? Qual é o motivo? Não existe outro motivo se não for para contratar pessoas para poder exercer cargos dentro da prefeitura, né? Tentando até, de certa forma, acho, desvirtuar as contratações temporárias. Porque a contratação temporária ela é um instituto legal, só que a contratação temporária ela é a exceção, a regra é o servidor efetivo, concurso público e tal. A contratação temporária ela é para suprir algumas situações sazonais, algumas situações, como o próprio nome diz, temporária. Só que a gente viu diversos servidores aí contratados que eram para ser temporários e permaneceram anos aí. E aqui na lei, você já até citou aí, dentre os prazos que tem aqui de contratação temporária, um deles é que pode ser de 12 meses, prorrogável por 48. Gente, por que eu quis fazer o boletim entrevista? Porque também a casa recebeu o projeto tão falado de mais de anos de cargos e salários, né? E aí, de repente, veio quase que um jabuti chegando lá para os vereadores em regime de urgência, né? O projeto não poderia, de cargo e salário não poderia, porque feria, parece que o regimento da casa, mas esse chega em regime de urgência, né? Segundo o que já foi analisado pelos vereadores, e aqui eu faço uma pergunta, vereador: todos os cargos ali contemplados no plano vão ser supridos? Quer dizer, aqueles que passaram nos concursos até determinada colocação, será que todos vão ser chamados? Quer dizer, vou dar um exemplo: se precisava de 30 enfermeiros, técnicos de enfermagem, e tem, sei lá, 20 contratações, ele fez exatamente, colocou os 20 cargos à disposição? Não, então, esse aí é um dos principais problemas, né? A gente começa falando de um plano, em tese, plano de cargos e salários, que é plano de carreira, cargos e salários, que não tem nada de carreira, não tem nada de salário. É um plano de cargos, que cria alguns cargos. Qual seria o certo para ser um plano que contemplasse a verdadeira necessidade do município? Se a gente tinha, por exemplo, vamos dar um exemplo X aqui de um cargo qualquer aí, sem citar números, porque eu não lembro os números de cabeça, mas vamos supor, se a gente tinha lá um cargo X, nesse cargo X, se a gente tinha 100 servidores efetivos e a gente tinha 200 servidores contratados, eu deveria mandar para a Câmara agora um PL lá para criar mais 200 cargos efetivos para esse cargo X. Ou seja, se antes ele tinha 100 cargos preenchidos de efetivos e 200 contratados, eu tinha que mandar o PL agora criando um total de 300 cargos, que era os 100 que já tinha e mais os 200 para colocar pessoas efetivas em substituição aos 200 contratados. Por quê? Porque se eu não tenho uma demanda de 200, então quer dizer que eu tinha cargo lá que não servia para nada. Então, se eu tinha necessidade, eu tinha que colocar agora no plano, e ele fez isso? Não fez. Tem cargo aqui que a gente está criando, que a gente tinha lá mais de 50 contratados e está criando 10 vagas. E aí eu te pergunto, Atenção a isso, hein, gente? Olha só. Você acha que as pessoas que estão na fila do concurso serão chamadas? Não serão chamadas. E aí, como eu disse, misteriosamente chega na Câmara um projeto de lei que trata aqui da atualização, como ele tenta alegar aqui na mensagem, da atualização aqui de um plano de contratação temporária, mas chega exatamente nesse momento, vencendo um acordo, tendo que verificar aí novas contratações. É muito estranho. E o que é mais interessante é que volta já na terça-feira, porque a semana que vem a casa, para que contemplasse até mesmo esse projeto de cargos,
né? Ele fez então várias extraordinárias. E essa chegou aqui, regime de urgência, é bom mostrar para vocês, está aqui, ó, vem com esse carimbinho aqui, gente, ó, regime de urgência, viu? Então ele vai ser aprovado ou não, mas enfim, a tropa lá é maioria, lá exatamente na terça-feira, o que causa para nós uma preocupação. Porque talvez, vereador, quem sabe essa proposta que o atual governo está enviando, mesmo talvez ele não tenha contemplado as pessoas lá no plano de cargos, quem sabe ele vai usar esses que ficaram lá na lista de espera para contratar. O senhor acredita que isso pode acontecer? Jamais. Acho pouquíssimo provável, pouquíssimo provável. Porque se realmente for se usar dessa forma aí, seria justo com algumas pessoas. Mas aí o que é o problema nisso? Ainda que tente fazer uma maquiagem falando que vai fazer dessa forma, a gente tem que acompanhar. Porque nós já temos hoje dentro da prefeitura pessoas que não exercem a função para a qual foi contratada. E aí a gente vê, por exemplo, tem cargos que não foram previstos, não foram contemplados no concurso e nós não temos pessoas aprovadas. Nesses pode ser feita a contratação temporária? Pode, até que seja feito um novo concurso. Mas a gente tem que ficar ligado para ver se as pessoas não vão ser o quê? Desviadas de função. É o tema que eu quero falar com o senhor agora. Eu recebi uma denúncia há pouco tempo, é óbvio que a gente guarda a fonte, de pessoas que passaram em concursos, né, e estão lá, porém, em outras funções. Uma das funções que eu pude apurar é auxiliar de cargo de ofício, né? O pessoal que deve trabalhar aí, os serviços gerais, né? Por exemplo, o gari, enfim. E muitas delas estão no administrativo e ganhando horas extras, né? E a informação que eu tenho é que essas horas extras não são feitas, mas elas já estão na folha. Não tem uma maneira, seja o legislativo, o executivo ou o judiciário, no caso o Ministério Público, que nós temos muita esperança nele, para poder averiguar, por exemplo, porque se essas pessoas fizeram auxiliar de ofício, você não tratar dos garis, os garis então não poderiam ter desfalque. Então não tem como, por exemplo, chegar em departamentos, como o que eu fiquei sabendo, indicado de meio ambiente, que lá tem desviado de função. Averiguar lá se ele passou exatamente na pasta do meio ambiente, ou né, está no administrativo lá e removê-lo para a rua? Então, essa denúncia aí, inclusive, já chegaram algumas para mim relacionada a isso, e agora a gente vai tentar dar um enfoque maior nessa questão, exatamente para a gente não deixar que isso aconteça, porque às vezes é num desvio de função desse aí que acaba preterindo aquelas pessoas que estão aprovadas dentro do concurso. Auxiliar de ofício, se eu não estiver enganado, nós temos hoje 210 vagas, eu posso até confirmar depois, mas eu acho que eu andei mexendo nesse negócio, se eu não estiver enganado, se não tiver, minha memória não estiver falhando, nós temos 210 cargos, estão sendo criados 19, meros 19 cargos. Gente, é um absurdo. Qual que é a estratégia então? A estratégia você cria pouco, mas olha, faltou demanda, eu vou então fazer o quê? Contratar com a lei que está aqui e joga em outro setor. Porque assim, é uma coisa que eu tenho falado, principalmente para os aprovados, né? Porque se você tem hoje o cargo vago, se você tem pessoas contratadas, isso dá um direito para a pessoa, para ela questionar judicialmente por que tem cargo vago, eu aprovado no concurso, não sou chamado e tem pessoas contratadas. Isso daí, quando leva para a justiça, consegue mostrar para a justiça um negócio que chama de preterição, que as pessoas estão sendo preteridas na sua convocação e tal. Quando a gente tiver agora, igual a gente já tem as pessoas que sumiram do portal, elas estão trabalhando ainda, né? Que elas não sumiram lá da prefeitura não, só sumiram do portal. Mas quando elas saírem definitivamente da folha da prefeitura e forem contratadas de outras formas que são possíveis acontecer, como a gente viu aí, por exemplo, Cisalp, por aí tentando já movimentar, fazendo contratações e tal, quando a gente vê as contratações sendo feitas por outro instituto que não prefeitura, aí já vai ficar muito mais difícil de eu falar que eu tenho a necessidade, que eu não tenho a necessidade, ou uma lei aprovada de contratação temporária falando que as pessoas estão só em serviço temporário, não é um serviço efetivo. A gente vai ter toda essa dificuldade aí, diferentemente do que estava hoje com as pessoas já contratadas para aquele cargo que tem pessoas aprovadas. E o senhor falou do Cisalp, é interessante que essa lei aí, gente, a lei 115, ela contempla, viu, consórcios. Ele pode usar, né, o Cisalp. Ela fala em convênios, né? Convênios, plano de contratos, outras coisas que acabam de forma meio genérica, né? Que a pessoa pode até colocar, tipo assim, não estava previsto lá na lei, mas é possível sim. E aí entra o danado do Cisalp. Então, gente,
você, concursado, que passou no concurso, né? Lembra da entrevista que nós fizemos com a doutora Mariana, lembra dos stories do vereador, das orientações, é preciso judicializar o mais rápido possível, porque os cargos que estão sendo criados ou que enviaram para a Câmara não são suficientes. O vereador acabou de dar um dado aqui, né, de 200 e tanto, criou 18. Então você vê o absurdo. Tem outros que eu lembro de cabeça, oficial administrativo, está criando 10 vagas. É um dos cargos que mais tinha gente lá na prefeitura, lá contratada, e está criando 10 vagas. Então, gente, o portal Bragato.com, ele vem exatamente para tentar elucidar algumas artimanhas, né? Essa lei vai ser colocada na terça-feira e parece que o senhor vai colocar algumas emendas para tentar... Na verdade, a gente vai tentar... O que eu queria? Que esse projeto não fosse votado agora. Porque esse aqui é um projeto complexo, é um projeto que tem que ser analisado, um projeto que tem que ser estudado. E aí um projeto que chega aos 45 do segundo tempo, ao apagar das luzes, contrariando a legislação vigente, porque tem algumas coisas aqui que tornam esse projeto inconstitucional, e mesmo assim ele vai acabar passando, vai acabar entrando lá na pauta, né? Passando não, porque vai ser votado ainda, né? A gente acredita que deve passar, né? Mas é um projeto que deveria ser mais discutido. Eu queria muito que esse projeto não fosse votado agora, exatamente para a gente poder discutir, verificar com cautela se ele não vai abrir brecha para prejudicar ninguém aqui, principalmente as pessoas que tanto estudaram para passar no concurso público. Esse é o grande problema, mas ele está pautado para terça-feira, primeiro turno, quarta-feira, segundo turno, em reunião extraordinária, juntamente com os outros projetos, que são os planos lá de cargos, que a Câmara se desdobrou para fazer a aprovação ainda agora, né, para tentar contemplar. Só que aí, por exemplo, a gente tenta ajudar de um lado com a criação dos cargos para tentar chamar algumas pessoas. Mínimos cargos também. Mínimos cargos, e cria um outro projeto desse daqui que talvez vai dar uma brecha para acabando mesmo com o sonho, para sepultar o sonho de muitos aprovados aí de ser chamado. O vereador, presidente, aí, líder de governo, você apela aí da comunidade, tira esse projeto, pede para tirar esse projeto, assim como o senhor pediu para retirar de pauta aí, né, o último que tentaram passar e não deu certo com relação à terceirização dos cemitérios, pede, né, até para que os colegas pudessem analisar com mais cautela, com mais carinho, né? Com certeza isso não vai impactar aí, né, nos serviços municipais, tenho certeza, que eu acho que esse seria o argumento do governo para não tirar de pauta, né? E poderia revisar o cargo de salários, porque se nós temos um déficit de vagas e você não está criando ela, é uma covardia com o povo. Não, e não só falando do cargo de salários, o plano de cargos e salários, que falava de uma carreira, cargo de salários, ele era para contemplar não só as vagas, possíveis vagas para aprovação, para nomeação dos novos aprovados, mas principalmente valorização do servidor efetivo. O servidor efetivo está aí há muitos anos esperando e acreditou que agora, nesse momento, teria uma carreira aprovada dentro desse plano aí, que sequer foi apresentado para a Câmara. Não foi nada para a Câmara falando de carreira, de melhoria, nada. Não foi nada disso. Então, a empresa que foi contratada para fazer um plano de cargos e salários, carreira e tal, que foi orçado em 480 mil, já tinha sido pago, até a última vez que eu olhei, 360 mil, ou seja, se ela fez um plano, esse plano ficou lá na prefeitura, na Câmara não chegou nada, o servidor efetivo continua sendo desvalorizado, porque não chegou nada para tratar de uma carreira para ele. Então, mais aí uma classe, servidor público, você que faz o município girar, tá aí, ó, o governo não contemplou a classe de vocês, então... de planos de cargos, de cargo tem, de salários e carreiras não tem. O portal Bragato.com, então, entrevistou hoje nessa nossa, como diz, boletim de entrevistas por quase 15 minutos aí, o vereador Deise Brasileiro, né? Amanhã começa uma rodada de reuniões ordinárias e extraordinárias e o portal Bragato vai ficar atento aí. Vamos lá, o primeiro ponto que eu gosto de falar é muita gente, tem muitos contratados às vezes que vêm criticar, falando tal, que eu não gosto de contratado, o que eu tenho contra os contratados, que eu estou fazendo, não é que eu não goste. Meu problema não sou eu que tenho nada contra os contratados, é a lei. A lei prevê que a regra é o concurso público, a regra é o concurso público, a exceção é a contratação. Contratação ela é para ser feita em situações excepcionais, transitórias, temporárias, em substituição a um servidor efetivo que está de licença ou que está de alguma forma afastado do seu cargo. Isso é a contratação temporária, é para esses casos. A regra constitucional é o concurso público. Por isso eu prezo por essa regra.
Eu sou uma pessoa que eu nunca fui apadrinhado na minha vida de forma alguma com cargos públicos, eu sempre lutei por concurso público, por isso eu tento defender o que a lei prevê, não sou eu que estou falando que não deve ter, eu tento defender o que a lei prevê para aquelas pessoas que tanto estudaram para passar no concurso público consigam atingir a sua vaga. É por isso que eu brigo tanto e cobro para que a lei seja cumprida nesse caso. Não é não, Maria? Apareceu. Isso aí, portalbragador.com com a presença ilustre de Maria. Um abraço. Chegou no finalzinho, Maria. Informação, credibilidade e responsabilidade. Portal Paracatu.com, o oficial da cidade. Acesse nosso site e siga as nossas redes sociais.